Belgrano é o novo campeão do futebol argentino. Belgrano acabou vencendo o River por 3-2 nesta final, que acaba sendo jogada em Córdoba, no Mário Alberto Kempes. E acaba se consagrando campeão do futebol argentino, campeão da Apertura 2026, o primeiro dos dois torneios que o futebol na Argentina terá ao longo de 2026. Bom, Belgrano acaba sendo campeão e Belgrano acaba se consagrando no que acaba sendo uma final realmente incrível. Porque quando parecia que um dos dois tinha o jogo controlado, chegava o gol do outro. Porque no começo Belgrano tinha se posicionado muito bem, tinha se colocado muito bem nos primeiros minutos, e rápido River marca 1-0. River faz 1-0 em boa jogada pela esquerda, cruzamento para trás e finalização de Colón. Quando o Belgrano, na verdade, tinha começado bem no jogo, embora também não tenha sido como se o Belgrano tivesse começado a partida passando por cima do River, mas tinha começado bem, a verdade é que não foi ruim o início do Pirata, no que foi o primeiro trecho da partida. Agora, depois vem o empate em um momento em que o River parecia que tinha o jogo controlado, grande cruzamento de Celarayán, pelo menos para mim, um dos destaques da partida. Vem o cruzamento, a cabeçada de Morales, grande cabeçada. A verdade é que Beltrán podia fazer muito pouco nessa cabeçada, porque o cruzamento chega praticamente quase na primeira trave. Quem acaba cabeceando é Morales, o ex de Gimnasia La Plata, e ele finaliza com uma cabeçada quicando no chão, cruzada, para que o goleiro do River não consiga pegar. Agora, no segundo tempo, o jogo acaba ficando um pouco morno, porque além do gol do River, que foi um pouco cedo, na verdade nem tão cedo assim, mas acabou saindo em um momento importante, onde talvez ninguém esperasse que o jogo fosse se abrir, porque na verdade, em relação ao que foi o primeiro tempo, o segundo tempo foi um pouco mais fraco, acabou tendo uma intensidade menor. Agora, no segundo tempo, muita coisa acontece no final, porque nos primeiros 20 minutos até o gol do River, era um jogo onde dava para perceber que os dois times tinham voltado em um ritmo mais lento. Não sei se é cansaço, não sei se é também um pouco, claro, o medo de perder, isso sempre está presente numa final, porque do mesmo jeito que tem um que ganha e outro que perde, existe esse medo de deixar escapar o que você conquistou e também o fato de que com o passar dos minutos, cada vez há menos margem para erro. Bom, eu acho que os dois pensaram um pouco em tentar chegar vivos até o final da partida, e nessa aposta quem acaba se dando bem é o Belgrano, mesmo que o River tenha acabado ficando na frente do placar, na metade do segundo tempo. Uma grande jogada de Colídio que, na verdade, até os minutos finais. Até os minutos finais quando chega o empate dos cordobeses, porque quando chega o empate do Belgrano, chega também o 3-2, e a verdade é que podemos dizer que em 80 dos 90 minutos, para todos nós que estávamos assistindo ao jogo, o destaque era Colídio, porque ele foi protagonista e essencial nos dois gols do River, que davam vantagem sobre o Belgrano. A partida muda radicalmente, ocorre uma reviravolta de 360 graus e Colídio deixa de ser o destaque, cedendo lugar a outro jogador. Agora vamos comentar o que aconteceu. O final da partida, agora em relação ao que tem a ver com o final do jogo, é preciso dizer que o River, depois desse gol, acabou sentindo um pouco aquela sensação de que já queria fechar o jogo. O River queria fechar o jogo, o River queria encerrar a partida, e em determinado momento isso ficou claro, sentiu-se a necessidade de, não jogar mais, que acabasse logo tentando defender essa vantagem. Bom, isso acabou saindo mal para o River acabou dando errado, porque no final da partida, nesse esforço de tentar garantir a vitória, é quando ela acaba escapando. Porque aos 84 e aos 87 minutos chegam os dois gols do Belgrano, um deles de pênalti bem marcado. Me parece que acaba sendo uma irresponsabilidade do Rivero, defensor do River, que na verdade também tinha participado da derrota do River no Clássico, cometendo aquele pênalti que permitiu ao Boca ganhar o Superclássico no Monumental. E agora mais uma vez Rivero participando da derrota, nesse caso era o 2-2, mas o que acontece já no 2-2... Já tinha entrado Nicolás Fernandes no lugar de Passerini. Nesse momento, o Belgrano já tinha ido para o tudo ou nada, pois estava perdendo e precisava do resultado. Obviamente também é difícil tanto para o banco do River quanto para o do Belgrano, porque por não ser um jogo de apenas 90 minutos, você se arrisca a praticamente empatar e deixar o time descompensado para a prorrogação, ou tentar segurar o resultado e ficar praticamente sem jogadores no ataque para o que vai ser depois a prorrogação.
Bom, nessa tentativa, o Belgrano acaba se dando bem porque não só coloca jogadores de ataque, mas em um intervalo de 5 minutos ganha o jogo. Aos 84 chega o gol do Belgrano no empate e aos 87 chega o gol para o 3-2 e praticamente se sentiu o gol do Belgrano. Belgrano como o golpe final. O resultado já parecia o placar definitivo. Porque eram poucos minutos, além de que acabaram acrescentando praticamente 8 minutos de acréscimo. O que não me parece errado, porque houve uma revisão do VAR, porque você sempre leva em conta as substituições. Me parece que os 8 minutos não foram exagerados. Mas mesmo nesse esforço de ter mais 8 minutos que viraram quase 11, levando em conta desde o gol do Belgrano até o final da partida, a verdade é que não dava a sensação de que o River poderia empatar. Mesmo assim, o River teve uma grande chance que acabou sendo afastada por Morales, porque senão seria uma cabeçada direto para o gol, mas após o gol do Belgrano, a partida parecia já encerrada, porque restava pouco tempo, e não foi uma partida em que atacaram tanto. Quanto à clareza das situações, não foi uma partida em que os dois times criaram 7 chances de gol. Não, foram mais aproximações do que outra coisa. Na verdade, se formos analisar, não houve grandes defesas dos goleiros. Foi uma grande final que River e Belgrano nos proporcionaram, foi uma final com 5 gols, algo realmente impressionante para o que é uma final, considerando como o futebol argentino é fechado, como as finais costumam ser fechadas. Nas finais recentes do futebol argentino, houve poucos gols. Pouquíssimos gols, Estudiantes e Racing tiveram 2 gols, um para cada um, Platense 1-0. River e Belgrano fizeram um grande jogo na final, com o Pirata Cordobês se consagrando campeão do futebol argentino e com justiça merece muito bem o título de campeão. Ele conquistou porque nos playoffs fez o trabalho que precisava ser feito, porque acabou vencendo o Talleres, porque acabou eliminando o adversário. Venceu o Unión e o Argentinos, alternando partidas entre jogar em casa e jogar fora. A verdade é que é um campeão justo. Depois do futebol argentino, há muito a comentar, como o fato de o nono da tabela anual ser campeão, mas isso é outro tema. Agora, quando o bicho pega, quando se jogam as partidas importantes, que é a partir dos playoffs, Belgrano jogou, Belgrano ganhou e acaba ficando com essa vaga. Assim, desculpe, acaba ficando com esse título, com essa apertura e se classifica para a próxima Copa Libertadores. Belgrano se classifica para a próxima Copa Libertadores contra o River, nada mais nada menos. Belgrano acaba ganhando sua primeira liga do futebol argentino, já tinha sido campeão da Primeira Nacional quando conseguiu o acesso. Já havia rebaixado o River. Quando o River voltou à Série B no primeiro confronto, o Belgrano venceu e agora vence uma final. Ganha uma final, acho que hoje também não é só uma questão de respeito, mas me parece que com essa estrela o Belgrano ainda eleva seu status no futebol argentino. Elevando seu status porque tem que ganhar uma final do River, além de ter sido em Córdoba, e isso também dá outro tom. Talvez o River não tenha sido tão neutro, tenha sido mais visitante do que neutro. Mas isso não acaba sendo mais do que uma casualidade, porque a sede já está predefinida e programada no começo dos playoffs. Belgrano chegou à final fazer o quê? Seria como se na última final fosse o Central Córdoba, não tem mais o que fazer. O fato é que o Belgrano é o campeão do futebol argentino, venceu bem o River em uma grande final e grande partida que nos proporcionaram no último jogo do Apertura, no último jogo do futebol argentino, na véspera da Copa do Mundo. E assim, desse jeito, o Pirata Cordobês é o novo campeão do Apertura. Como sempre, peço que deixem o like, comentem, se inscrevam no canal Falso no TV e nos vemos no próximo vídeo ou reação. Convidamos todos a apoiar o canal, deixar o like, comentar, se inscrever e até a próxima.